Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite, Antônio Roberto, muito obrigada pela presença. Eu me chamo Luciana Neri e sou apresentadora do quadro Universo Diverso. Para quem está aqui hoje pela primeira vez, o Universo Diverso é um quadro que passa na rádio todas as manhãs, na 107.7 Brasil FM, em Vitória da Conquista e região. É um programa que tem 10 jornalistas com temas diversos. E o Universo Diverso tem a intenção de levar para o grande público, que é esse público da rádio aberta, conhecimentos que são trabalhados na universidades, conteúdos que muitas vezes ficam restritos aos muros universitários, discussões que são importantes e relevantes para a comunidade de forma geral e que muitas vezes não chegam à rádio aberta. O programa já tem mais de 4 anos e passa todos os dias, de 7 às 8 da manhã, em pequenas doses. São 3 minutos por dia, durante 5 dias. Então, geralmente, uma série do Universo Diverso tem, em média, 15 minutos. E nós falamos sobre diversos assuntos. Nós falamos sobre educação, nós falamos sobre economia, nós falamos sobre administração, sobre gestão, sobre sociedade. E tem um tema específico que me é muito caro e que eu gosto muito. Então, quando a gente gosta bastante do tema e quando também o convidado pode vir fazer, o professor convidado pode vir fazer, a gente faz essas lives porque é uma cobrança do nosso público, né? Também um bate-papo mais aprofundado, um bate-papo ao vivo com as pessoas, dá a chance também do público participar e interagir. E isso já acontece pela segunda vez com uma pessoa muito querida, com um professor muito querido, que não conheço pessoalmente, é desses tempos, né? Desses tempos pandêmicos, né? Que conheci o ano passado como aluna de um curso, né? Um curso chamado Filosofia para o Dia a Dia. Cris, boa noite, muito obrigada pela presença. Filosofia para o Dia a Dia era o nome do curso, onde era um curso que ele também, com essa mesma intenção do Universo Diverso, queria socializar de uma forma leve, de uma forma contextualizada, de uma forma assim super pertinente, assuntos filosóficos com o público em geral. É o professor Igor Alexandre, do IFBA de Barreiras. Muito obrigada pela presença, obrigada por ter aceito o convite. E tomara que dessa vez a gente vá até o fim, porque da última vez a gente não conseguiu terminar, mas era uma live no Instagram também, a gente não conseguiu terminar porque estava caindo, mas agora a gente já testou tudo antes, nossa internet está 100%, né? Então vai dar tudo certo, e quem estiver participando aí pode mandar perguntas, porque o professor adora responder. Igor, brigadão por estar aqui. Já vou começar com a provocação, né? Filosofia, para que serve? Algumas pessoas falam, não serve para nada filosofia. Tudo que as pessoas estão falando, assim, começa a viajar, fala, tá, isso aí é filosofar. Por quê? Para quê? E quando filosofar, querido? Ok. Primeiramente, eu gostaria de dizer, né, boa noite a todas as pessoas aqui, né, que estão acompanhando. Queria aproveitar o ensejo também para parabenizar pelo trabalho do Universo Diverso, que tem, né, literalmente essa proposta de trazer temas muito diversos, e era como eu sempre pensava que deveriam ser os meios de comunicação, com essa vertente de informar a população de questões, às vezes até muito, muito cotidianas, até muito pragmáticas, como, sei lá, ir ao banco e fazer um saque ou coisas mais complexas, bem como também trazer o discurso acadêmico para fora dos muros da universidade, né? Eu acho que isso é muito... Não só polícia e política, né? A rádio aberta, ela fica muito ligada ali naquela fofocada da política e da polícia e do policial e tal, e do factual, e perde a oportunidade, enquanto meio de comunicação, às vezes, de trazer conhecimentos mais aprofundados e mais úteis para a vida das pessoas, né? Como filosofia, né? Perfeito, perfeito. Então é isso. Então, bom, a gente já começa com uma pergunta já complexa, né? Na verdade, talvez a filosofia seja
uma das áreas do conhecimento, uma das potências do pensamento, que tem como questão e tema o próprio questionamento daquilo que ela é, né? No caso, o que é a filosofia. Para não tomar uma resposta muito generalista, assim, a gente tem que também qualificar essas filosofias, né? A gente tem, na história dos sistemas de pensamento, na história da filosofia, várias linhas, né? A gente tem linhas filosóficas que aderem ao Estado, e existem aquelas que são mais nômades, que são mais dissidentes, né? Então, é difícil classificar de maneira geral, mas a gente pode dizer que a filosofia é esse novo olhar diante do mundo, né? Olhar de outra maneira. E nesse sentido, ela teria, né, seria algo que potencializaria a nossa compreensão de nós mesmos, do mundo, né, das pessoas, da natureza, enfim. De alguma forma, ela toca nisso tudo, né? E ao tocar nisso, ela acaba ajudando, pelo menos foi isso que aconteceu comigo quando eu fiz teu curso, né? E quando eu faço as leituras, né? Faço um pouco de leituras na área, ajuda você a perceber o mundo de uma outra forma, sob um outro olhar, sob uma outra visão, e a se perceber também neste mundo de uma outra forma. E aí isso acaba esclarecendo muitas coisas e deixando mais simples coisas que aparentemente são sem soluções ou aparentemente vazios, né? Enfim. Agora, esse tipo de filosofia que você traz nos seus cursos, como foi filosofia para o dia a dia, e está vindo outra aí, né? A filosofia como obra de arte, esse tipo de filosofia prática, né? Ele trata de temas específicos, né? Um tema que você tratou no outro, que eu gostaria de retomar aqui, são essas capturas do mundo moderno, né? A captura da busca desenfreada pelo dinheiro, da busca desenfreada pela fama, da busca desenfreada pelo reconhecimento, da busca desenfreada pelo... Me esqueci agora, mas assim, dinheiro, reconhecimento, fama... Prazer ou essas poderes. capturas... Prazer, exatamente. Vamos falar um pouquinho dessas capturas, como é que a gente fica mais atento e se livra um pouco delas, né? Especialmente nessa época de rede social, né? Das famas e tal. E aí eu tenho uma leitura que eu fiz esses dias e que eu me lembrei de você, do nosso bate-papo sobre rede social, que é desse filósofo aqui, vou lhe provocar com ele, Byung-Chul Han. Conheço. Maravilhoso, né? Então, a expressão do outro, aí ele vai falar assim, para a gente começar a falar das capturas da fama. A internet não se manifesta hoje como um espaço da ação comum e comunicacional. Designa-se, pelo contrário, em espaços de exposição do eu, nos quais cada um faz, sobretudo, publicidade de si mesmo. A internet hoje não é mais do que uma caixa de ressonância do eu isolado no anúncio que escuta. Então, assim, não querendo tornar a internet uma coisa ruim, porque a gente está na internet, inclusive, é por isso que a gente se conhece, né? Foi por isso que eu fiz o curso. Mas como a gente se livrar nesse espaço? A Cris já está fazendo uma pergunta. Como a gente se livrar nesse espaço das redes sociais, dessa captura da busca do reconhecimento, da fama e dos likes? Ótimo. Para mim, sempre foi uma questão vincular a filosofia com a vida. Para mim, ela não teria sentido nenhum se não fosse dessa maneira. Eu não acho que seja um ofício que você deixa no escritório e volta para casa como se nada tivesse te acontecido, te tocado. Então, nesse sentido, ela é pragmática, né? Mas ela é pragmática não sob o viés utilitarista, como você colocou, né, dessas redes aí de captura e de poder. Talvez nesse sentido ela não seja voltada para isso, muito embora tem muita gente que se valha desses recursos para ficar famoso, né? Tem muitos professores de filosofia aí, né, que aparecem nas redes sociais e que de uma certa medida também acho que é válido, né, para difundir conhecimento. Eu acho que é importante também.
Com relação à exposição, né, de fato, a gente vive numa sociedade do espetáculo que alimenta e que nutre, inclusive, traços narcísicos, falando do ponto de vista já de uma psicopatologia, né, mas sem entrar a fundo nisso, de fato, há essa superexposição e essa carência em esperar um like, em esperar um comentário, ou seja, depender do olhar do outro de uma maneira grandiosa, assim, né? Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, eu coloquei algo muito legal no Facebook, mas ninguém riu. Eu falei, você riu? Ri. Eu falei, então tá bom, isso que vale. Mas as pessoas precisam da validação do outro, né? E fica cada vez mais difícil fugir dessas capturas, né? Mas não é impossível, né? A gente pode pensar no próprio movimento de desconexão também, né? De silêncio, de solidão, para poder se ouvir um pouco mais, para poder fazer essa dobra de si, né? Esse autoconhecimento, que vai desdobrar também no cuidado de si. Então, eu penso que é, sim, né, uma provocação. E aqui também isso está muito atrelado, essa visibilidade está muito atrelada àquilo que eu tenho, né, em contraposição àquilo que eu sou. Né? E quando eu digo aquilo que eu tenho, eu estou falando aqui de constituição de patrimônio, de posição social privilegiada, de cargos com poder, com influência. Então, as pessoas são, no geral, muito seduzidas por isso. Eu não estou dizendo que não se possa ocupar esses espaços, mas toda a minha questão aqui, seja com relação ao dinheiro, seja com relação aos prazeres, ao reconhecimento, o perigo aí é quando isso se torna um primeiro plano da nossa vida, quando aquilo é o objetivo único, e a gente deixa de lado o processo, que tem como consequência ou como efeito, talvez até o próprio reconhecimento, não há problema algum, né, em ter o reconhecimento, o carinho dos estudantes, por exemplo, é muito gratificante, mas esse não é o objetivo principal. Isso talvez seja consequência, mas assim, você está tão implicado no processo, no caminhar, que o fim da estrada, assim, é só um detalhe, sabe? Não que não seja importante fazer projetos, etc., mas o processo é o processo, ou seja, é a nossa presença no presente, né, de maneira inteira, que vai, inclusive, constituir esse futuro, essa memória de futuro. Né? Igor, eu li um livro de Schopenhauer, e aí é um livro, A Arte de Escrever. E aí ele, daquele jeito dele, né, de falar mal de tudo e de todos, e ele falava assim, fuja dos escritores que escrevem pela técnica, pelo dinheiro ou pela fama. As melhores coisas são feitas por quem quer, por aqueles que fazem as coisas sem intencionalidade, sem prever o fim, sem fins específicos, né? Que fazem as coisas por diletantismo, a gente poderia dizer hoje. Sim. Vou trazer uma pergunta de Cris aqui, que é o seguinte: Cris é uma uma aluna querida minha, né? Uma pessoa excelente, maravilhosa, uma moça muito, muito bacana. E ela está colocando aqui, Igor, boa noite. O momento atual, na mudança de comportamento de costumes, desafios das pessoas diante da pandemia, relacionaria ao tema de como você relacionaria a filosofia a esse momento, né? A esse momento de mudanças tão drásticas, né? Que as pessoas falam, né, que como se as coisas nunca tivessem mudado, né, que agora é o momento de mudanças. Como é que a filosofia vê isso? Certo, ótima questão. Na verdade, assim, eu me vejo o tempo todo no meio dessa linha do tempo. A gente está vivendo um momento que é um momento de pandemia, que não é qualquer coisa, mas muitas coisas vieram à tona porque já estavam latentes já, antes da pandemia. Né? A pandemia é uma provocação, num certo sentido, né? É uma provocação, por exemplo, para a gente aprender a lidar consigo mesmo, né? Para a gente talvez valorizar um pouco mais, né, a ciência e a arte, né, nesse momento de reclusão, de isolamento social, né? Então, a grande provocação aí é fazer a gente ter essa relação de si para consigo, né? Uma solidão ou uma solitude aí, né? Mais qualificada, que envolve também nesse autoconhecimento.
De fato, a pandemia traz algumas coisas à tona, a questão do cuidado com o outro, vários elementos, né, da economia, do que a gente está fazendo com o nosso planeta, né, com a ecologia, dessas reações aí que nem sempre a gente se dá conta, ou não quer se dar que é conta. mais importante, né? Especialmente a gente teve que se colocar essa questão na época lá que fecha comércio ou abre comércio, fecha, e agora até hoje, né? Abre escola, fecha escola, os comerciantes vão falir ou as pessoas vão perder a vida. Então, essas questões acabam sendo questões filosóficas também, Sim, né? sim, com certeza, com certeza. É muito curioso isso, né? Se fala muito sobre, né, o biopoder, necropolítica, e eu concordo, acho que tudo isso é válido, né? Em linhas gerais, né, o biopoder é um poder que se exerce sobre a vida, né? Que deixa morrer e faz viver. A necropolítica já é essa função mais positiva mesmo de fazer morrer. Como a gente está observando, isso está acontecendo, infelizmente, no nosso país, né? Agora, tem uma outra questão aí um pouco mais complexa, que tangencia muito com o que o próprio Byung-Chul Han fala, né? Que é essa sociedade do cansaço, que é uma outra obra dele. Que ele vai falar desse desenvolvimento, né? A gente vem de uma sociedade lá, disciplinada, né, do nascimento assim, com a emergência da Revolução Industrial, né, de produção de indivíduos delinquentes, melhor dizendo, e loucos, né? E agora a gente vê esse desdobramento para uma outra coisa, que são indivíduos ansiosos e depressivos, né? Com tanta demanda, com tanta pressão, e claro, a pandemia, todo esse limite do horizonte da possibilidade da própria morte, tudo isso gera esse mal-estar. Mas, ao meu ver, assim, quando eu vejo algumas pessoas, direto ou indiretamente, se descuidando, descredibilizando algumas orientações científicas, é que, no fundo, há uma espécie de estado suicidário. O estado do ponto de vista de centro de poder, né, falando macrofisicamente, mas também o nosso estado interno, que é o grande cansaço que o Schopenhauer exemplifica, né, que o Byung-Chul Han fala também, é aquele cansaço de que a vida, ela parece que perdeu o sentido, e tanto faz morrer ou não morrer, sabe? É assustador ver isso, né, quando a vida chega a um grau próximo de zero, né, da sua potência zero. E às vezes eu sinto isso, que tem muitas pessoas que é como se elas estivessem dizendo nas entrevistas, tanto faz, eu vou morrer, algum dia eu vou morrer. Mas é uma questão muito mais delicada, né? E com certeza, tanto a filosofia para o dia a dia, como a vida como uma obra de arte, também tocam nessas questões. Não é só um recorte da pandemia, tem um antes e um depois também, pensando a pandemia. Mas, de fato, eu acho que quando se pensa a vida como obra de arte, viver não é sobreviver. E, no geral, a gente está tentando sobreviver, né? Mas eu acho que a vida é muito mais do que sobrevida. Muito bem. Você falou aí da Sociedade do Cansaço, eu li e gostei bastante, né? E eu achei assim interessante, porque eu sou administradora, né? E aí ele falando que antigamente as empresas precisavam, lá na Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han, precisavam de ponto, precisavam de instrumentos de controle, mas hoje não precisa mais disso, porque as pessoas querem performar tanto, elas correm tanto atrás das coisas, atrás da fama, do dinheiro, do poder, das posições e tal, que elas querem ser os melhores, né? As melhores sempre. Então, ninguém mais precisa mandar ninguém fazer nada, nem ficar controlando, porque as pessoas mesmo elas vão correr atrás disso, porque elas vivem para isso. Alex traz uma outra questão, Alex Nery, que está editando seus Deixa eu só aproveitar o ensejo antes disso, que eu achei muito legal isso que você falou, porque ele vai falar da sociedade do desempenho, né, da performance. E aí, essa internalização do próprio modus operandi do capitalismo, né? Você internaliza isso e você se torna o quê? Um empresário de si mesmo, né? Essa dobra aí, você internaliza o Estado, né? Isso é muito curioso. Mas, assim, tem um detalhe que não dá para generalizar. Tem algumas críticas, acho que o Zizek, ele faz uma crítica, um filósofo esloveno, que ele diz que em alguns países do terceiro mundo,
as pessoas não estão nem pensando em performance, elas estão, sei lá, entregando pizza, elas têm que fazer esse trabalho subremunerado para poder sobreviver. Mas eu acho que assim, mas cabe também a crítica dele, né? Uma coisa não elimina a outra, né? Tem pessoas que querem essa alta performance, a meritocracia é exacerbada, e aí deixam de lado um pouco isso também, né? Da própria saúde mental, né? Que cai nessa, né, síndrome de burnout, ele vai falar de alguns, né, transtornos de personalidade, ele fala de borderline, enfim. Mas é isso. Tá, vamos à questão do... Aí, pronto. Alex, ele coloca aqui, Alex Neri é que produz, né? É responsável pela edição de todos os áudios desse programa, que já tem quase 5 anos, né? Universo Diverso. E aí ele está colocando aqui, ainda falando de opiniões externas, tenho observado que as pessoas nos ouvem já preparando suas respostas. Não seria o caso de nos policiarmos e aprender a ouvir a questão da escuta, que tem muito a ver também, eu acho, com a questão da ansiedade, né? A gente está ansioso para falar, a gente está ansioso para expor opiniões, também que é um traço da rede social, para falar sobre tudo, para dar uma opinião sobre tudo, de uma forma apressada, de uma forma rápida, para julgar e para dizer é certo ou é errado. Sim, sim. De fato, de fato. Tem todo esse estímulo, é uma espécie de vontade de verdade, uma confissão a céu aberto aí nas redes sociais. A gente, no geral, se expõe bastante nas redes sociais. E tem essa imposição direta e indireta, que em parte ela é válida. O Pierre Levy ele vai falar sobre a importância, né, acho que no que é o virtual ou sobre a cybercultura, não me recordo agora, ele vai falar dessa importância da democratização nas redes sociais. Mas junto com isso, a gente percebe também essa cobrança de o tempo todo estar se posicionando, se colocando. E aí, de fato, né, como foi colocado na questão, é como se as pessoas já viessem com a marca delas, né, com as projeções dela. Então, você não consegue ouvir o outro, né? A gente tem muita dificuldade de ouvir o outro, porque a gente projeta aquilo que é nosso no mundo. Isso seria o primeiro gênero do conhecimento que o Spinoza, por exemplo, vai chamar de ignorância. Quando a gente projeta no mundo aquilo que é nosso, mas é uma questão nossa, é uma imagem que a gente cria do outro. A gente pode falar de preconceito, por exemplo, é uma imagem que você tem do outro que você subentende ou até entende com certeza que é a essência do outro. E é um equívoco, né? É inadequado. Mas, de fato, ouvir é uma virtude, né? A gente tem 2 ouvidos para isso, né? Mas nem a gente não está sabendo usar os ouvidos, né? Eu vou voltar a Schopenhauer no livro A Arte de Vencer Qualquer Debate, ou A Arte da Eudemonia, né? Tem vários títulos esse livro, né? Na tradução. Agonística também pode ser assim. Aí ele fala assim, que tem um universo diverso sobre esse livro aqui, tem uma série do universo diverso aqui no canal. E aí Schopenhauer fala o seguinte, a intenção do debate, a intenção das pessoas ao começar uma discussão não é trazer a verdade ou buscar o conhecimento é vencer o debate muitas vezes, né? A intenção é se sobressair, ou ter sua opinião avançada. E a gente percebe isso muito, né? Em alguns temas, mas esses temas que as pessoas dizem que não se pode discutir, né? Não se pode discutir política, nem religião e nem futebol. Talvez seja por isso, porque a intenção, eu já venho com a minha opinião pronta e fechada e lacrada ali, então eu não tenho intenção de aprofundar esse conhecimento, talvez, eu tenho intenção de defender o meu ponto de vista de todas as formas, de qualquer forma. Então não adianta você falar, porque não vai chegar. Eu não vou, minha intenção não é conhecer, minha intenção é julgar e negar. Impor, como é que faz para vencer isso, Igor? Impor, na verdade, né? Você quer impor a sua visão, né? E você quer silenciar o outro. Isso é etnocêntrico, né? Você mata a cultura dita estrangeira, impõe a sua, né? Desconsidera a opinião, a visão do outro. Olha, é uma pergunta difícil também, né? Eu penso que um dos motivos que fazem com que a gente defenda isso é porque a gente está muito fixado numa espécie de eu ou de consciência. Essa imagem que a gente criou, né?
e que a gente quer que as pessoas aceitem. De uma certa medida, todo mundo é um pouco vaidoso, né, nesse sentido, como eu falava antes, de narcisismo. Mas eu acho que em alguns momentos tem que ter essa dissolução desse eu. A gente se leva muito a sério e às vezes eu acho que a gente deveria aprender a rir, que é inclusive um dos temas do curso, né, que é o humor. Rir um pouco da gente, saber rir um pouco da gente e rir também do outro, que tenta colocar a gente numa caixinha, né? Eu não penso que, assim, que a discussão ela não seja válida, mas o pensamento, ele requer outros elementos. E eu vou dizer ainda mais, talvez ele nem se trate de consenso, né? Mas é difícil a gente perceber, como já foi colocado antes, essa possibilidade de ouvir o outro. Isso já é uma questão, assim, a ser trabalhada, né? Conseguir ouvir, mas a gente não quer ouvir, não quer. É cômodo não ouvir o outro. Você acha que as redes sociais com as bolhas, porque na verdade foram feitas, a gente recebe muito aquilo que confirma, tem aquele viés de confirmação, né? Então, se eu acredito em determinada coisa, então vamos supor, se eu sou religiosa, então eu sou uma evangélica fervorosa, então eu vou agradecer o Covid, todo mundo que curou de Covid foi Deus que fez um milagre, então eu vou buscar coisas o tempo inteiro que confirmam aquilo de forma inconsciente, e eu vou receber pelo WhatsApp, eu vou receber pelo Instagram, eu vou receber pelo Facebook, eu vou receber pelo YouTube, eu vou receber por todas as redes. E se eu não for também, eu vou receber dos outros grupos e tal. Você acha que essa bolha que a rede social ela acaba criando, por mais que a gente fale assim, eu recebo coisas contra também, mas na verdade não. A gente recebe quase 90% das coisas que a gente recebe são coisas que a gente confirma, que a gente já gosta e que a gente já acredita, né? Então, às vezes as pessoas falam algumas coisas e são totalmente diferentes do que eu vejo. Ninguém vê a mesma coisa que ninguém. Será que isso também já não é uma captura planejada para resgatar a gente e fazer a gente se prender nesse lugar, nos nossos lugares, nas nossas certezas, e jamais dar espaço para qualquer outra opinião entrar? Isso, você trouxe um elemento aí da sociedade de controle. Os algoritmos estão aí, né? Eles não mentem, né? Às vezes até numa conversa de telefone, de repente você começa a receber propaganda sobre um determinado assunto, sobre um determinado produto. Enfim, não existe privacidade nas redes sociais. A gente é constantemente controlado, né? É uma vigilância a céu aberto, inclusive. Eu penso que, assim, a gente está falando de captura, né? Então, a gente está falando também de processo de subjetivação. Em outras palavras, como a gente se torna aquilo que a gente é. Isso não é aleatório. Existe toda uma dinâmica de produção de subjetividade, né? E que, inclusive, se vale, dentre outras coisas, dessa defesa de uma identidade. E aqui eu coloco identidade no sentido geral. A identidade é uma forma, como o próprio nome diz, de você se identificar e de ser desse modo capturado, né, de ser visibilizado assim pelos tentáculos do poder. Eu digo assim, a identidade é uma parte do que me constitui. A identidade, o pertencimento, a gente não deve jogar isso no lixo, principalmente quando a gente fala das minorias, mas existe algo além da identidade, né, desse raio identitário fechado, fixo, estabelecido, que a gente tenta o tempo todo defender e que nem sempre a gente consegue manter, né? Já vista as traições das ações, né? As contradições, né? É inevitável, né? O corpo, ele transborda e ele vai ter outros movimentos que não aqueles da consciência, do bom cidadão, do cidadão de bem, etc. Sem levar para o outro extremo, não é o caso aqui, mas só para a gente rir um pouco disso, que tem coisas que a gente não controla, né? Mas não quer dizer que de todo isso seja ruim também, porque até o nosso próprio desejo, até o nosso próprio inconsciente, ele também, de alguma forma, ele é produzido, né? Como uma própria usina, né, que produz, uma fábrica, o nosso inconsciente também ele pode ser produzido, né? E, geralmente, ele cai numa visão, né, do desejo enquanto algo que me falta.
E isso casa muito bem com a lógica capitalista, porque, assim, toda vez que eu tenho uma coisa, ela perde a graça e eu tenho que buscar outras, e essa noção do desejo, né, de maneira geral, né, sem aprofundar aqui, mas do desejo enquanto essa grande lacuna essencial, né, e toda a questão será que ela é essencial ou ela é uma produção? É uma produção dentro dessa lógica, né, neoliberal, capitalística. E eu digo capitalística porque ela produz subjetividade. Não é só produzir produtos, ela produz a nossa própria subjetividade. Por fim, a vida, ela se torna capital, ela se torna essa fonte mesmo de exploração. Não só os produtos do nosso trabalho, né, mas o nosso próprio estilo de vida, ele pode ser também algo explorado pelo capitalismo, né? É uma coisa, eu pedi um rapaz do marketing digital para fazer uma aula para mim, né? Eu sou professora de marketing, e aí ele falou para os alunos assim: olha, tudo que é de graça na internet, toda vez que você usa um aplicativo que é de graça, a mercadoria é você. Né? Então, nós somos mercadorias o tempo inteiro. Então, a nossa essa constituição das nossas opiniões, isso também ela é feita no dia a dia, né? Pelas empresas, pelas opiniões e tal, porque não se vende só. Inclusive, é a primeira aula de marketing isso, né? A gente não faz marketing só de produtos, a gente faz marketing de produtos, de ideias, de ideologias, de pensamentos e tal. Então, isso tudo vai formando. Então, somos quem somos, a partir também do que escutamos, de quem convivemos, do momento histórico em que estamos, não é isso? E aí você falou aí uma coisa que eu me lembrei de uma aula maravilhosa, um dia a gente vai fazer uma live só sobre isso, que foi aquela, o que pode o corpo, né? O que pode o corpo. Um dia a gente vai fazer, viu? Vamos marcar. Vamos marcar. Mas agora eu quero falar dos temas da vida como obra de arte, né? Você escolheu alguns temas muito, muito preciosos. Parabéns. Então vamos começar com a coragem, né? Que foi o tema do primeiro Universo Diverso desta semana. O que é a coragem, para que ela serve, como ela se manifesta? Certo. Bom, comumente a gente está acostumado, né, a entender a coragem como aquela ação de enfrentamento, né, dos perigos, das adversidades, né? Só que tem um detalhe aí, né? O corajoso não é o destemido que não tem medo de nada. Ele pode eventualmente ter medo de alguma coisa, de alguma situação, né? Isso faz parte também do nosso estado, né, de conservação. É importante ter medo, em uma certa medida, para você se manter. Mas é enfrentar os próprios medos, né? Porque o medo, né, quando a gente pegar como esse oposto aí, né, a princípio da coragem, é aquilo que como a gente fala muito, né, nos captura. O medo, ele paralisa. Pelo medo, você deixa de agir. E, mais do que isso, você ainda fica suscetível ao controle, né, ao governo da sua própria consciência, né? Entra toda a questão da política, né? Pelo medo, você começa a desejar mitos, desejar salvadores da pátria, né? O medo, ele tem essa característica também de você alienar, né, de colocar no outro uma responsabilidade que é sua também. É uma estratégia de marketing político, você Sim. Colocar medo na população para você valorizar a ação de outro candidato. Isso é feito o tempo inteiro, toda eleição. Você que está nos ouvindo, toda eleição, observe as capturas de medo que há nas campanhas publicitárias, nas campanhas políticas de marketing eleitoral. Verdade. Por exemplo, os seguros de vida, né? Eles se valem do nosso medo. Mas e se você morrer, como é que vai ficar a sua família, os seus filhos? É sempre a partir desse medo. Ou a própria... Quem vende esses planos funerários, toda vez que morre uma pessoa numa rua, numa cidade pequena, eles mandam os vendedores para ali para o lado para ir para vender, e vende tudo. Vende tudo. Então, pelo medo,
A gente faz muitas coisas e adere a muitas capturas. Pois é, porque, por exemplo, a segurança, ou melhor, a produção de insegurança, ou seja, o medo, vende, né? Vende câmeras, vende cercas elétricas, etc. Né? Isso tudo vende. Há um negócio nisso. Né? A gente não pode subestimar. Não quer dizer que não exista perigos e que a gente não deva se proteger, claro, é óbvio. Né? Mas o que eu quero dizer é que isso é estimulado ainda mais, né, essa produção de medo. A gente acorda de manhã, desde os meios de comunicação no geral, né? Você acorda de manhã com notícias tristes, com morte, com etc. O tempo inteiro essas notícias te geram, te produzem medo, te produzem uma insegurança e você quer tentar se precaver de alguma forma. Então, de fato, a coragem seria um elemento para você tentar avaliar e ver o que realmente é possível, né? Porque tudo é possível, mas tem coisas que são exageradas. Mas, por outro lado, também, a coragem, isso que eu queria salientar, que eu acho que seria, talvez, eu estou falando de coisas muito óbvias aqui, mas talvez a coragem também seja bancar um modo de vida. Mas não é qualquer modo de vida também, né? É o que a gente chama de harmonia entre as palavras, o pensamento e a própria ação. Você faz aquilo que você diz, né? Você diz aquilo que você faz. Também é preciso uma coragem, né? Essa coragem da verdade de se manter, né? E inclusive de manter uma posição que não seja tão aceitável assim. Dependendo do caso. Aqui o critério para a gente dizer o que é aceitável e o que não é aceitável é aquilo que é em prol da vida. O que faz a vida perdurar, esse é o critério das forças, assim. O que vale alguma coisa, qual é o valor de alguma coisa, você coloca ela no campo de força da afirmação da vida. Então, assim, vale a vida, né? Protege a vida de alguma forma, então isso é válido. E só uma provocação aqui, né? Isso é muito bacana, porque essa dica aí que você deu é muito bacana, que pode fazer a gente se livrar de algumas capturas, como pelo prazer, por exemplo. Sim, então, as pessoas que se drogam, né, ou que consomem determinadas substâncias, se elas aquela posição, né, de defender aquilo, eu vou continuar fazendo isso vai defender a minha vida, esse prazer vai levar a potência da minha vida. Se você trabalha demais, se você corre demais atrás de dinheiro, isso tá, então, para tudo, né? Assim, o que está preservando a vida, o que está trazendo potência de vida, é um excelente critério legitimador das opiniões e das coisas. Gostei, adorei. Porque, na verdade, assim, está tudo interconectado, né? Para atender a determinados prazeres, aqui eu não estou sendo contra os prazeres, aqui não é um discurso ascético de não devemos sentir nada, não é isso. Mas, assim, os prazeres, até enquanto instância política de dominação, eles são uma espécie de anestesiador, né? O prazer anestesia determinadas tensões e a tensão ela é gerada porque tem algum problema ali. Então, chega na sexta-feira à noite, eu trabalho numa coisa que eu não gosto, eu tenho que me submeter, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Aí chega na sexta-noite, eu descarrego, né? Eu vou beber, eu vou, né, ter prazeres e eu não vou pensar sobre aquilo que está me acontecendo, né? Eu não vou me escutar. Então, às vezes, a gente precisa levar ao limite, inclusive a dor, inclusive o sofrimento, a tristeza, a solidão, né? Ver até onde isso vai, porque a gente pode falar, né? Tem várias instâncias, né? Da política, da religião, até de algumas filosofias também que tem esse viés de fazer com que a gente deva se anestesiar, né? E o prazer é uma anestesia, né? Para a gente não se dar conta de outras coisas. Isso não é aleatório, é uma outra perspectiva do poder. Não só um poder que diz não pode isso, não pode aquilo, né? Mas é um poder que diz, não, faça isso, consuma, compre, goze, né? Se estimule, né? Tenha vários estímulos, enfim. Não que a gente não possa ter os estímulos, mas o que eu quero dizer é que isso não é aleatório. Não é aleatório mesmo. E uma vida de trabalho até a exaustão, de segunda a sexta, e de se embriagar ou se drogar sábado e domingo, não é uma vida potente. Com certeza não. Eu fui em um lugar uma vez, Igor, que eu não gostei e não quero voltar.
todo mundo, quando eu falo isso, cai para trás, né? Que foi Las Vegas. E em Las Vegas eu vi isso demais. As pessoas, é muito comum nos Estados Unidos, aqueles executivos, eles trabalharem muito, aí eles separam, assim, tipo, $5.000 para ir jogar. E eles passam noites e noites bebendo e fumando naqueles cassinos, e você vê a pessoa, assim, totalmente, e às vezes com segurança perto. Então, essa vida é uma vida potente? Não é, né? Então, esse prazer, ele não está sendo um prazer, ele está sendo uma fuga, completamente uma fuga. Perfeito. Então, e aí você traz um outro tema, a coragem seria a coragem de bancar ser quem se é e parar para pensar em quem se é e também sentir a dor. E dor e ressentimento é outro tema também que você vai trabalhar na vida como obra de arte. Então, vamos mudar para dor e ressentimento. Porque nosso tempo, a gente acabou de começar a conversa e já está perto de acabar. Passa rápido, né? Passa rápido. Deixa eu só fazer uma observação, assim, porque talvez a gente não vai conseguir esgotar os temas, né? O pessoal pode se inscrever aí, e aí a gente vai desdobrar mais calma. Mas, assim, eu queria falar uma coisa, né? Eu entendo, eu concordo com o que você colocou, mas a gente não pode ser também moralista. Depende muito do agenciamento que você faz com álcool. Tem muita gente, tem escritores que fizeram agenciamentos muito interessantes com álcool, que não era uma fuga da vida, mas outras experimentações. Mas até se chegar ao ponto de você se embriagar com um copo d'água. Aí já é um outro nível, assim, mas até isso é possível. Mas para a gente não ficar moralizando, pode beber, pode não beber, a questão não é essa. Mas é o uso que a gente faz, como a própria internet também, né? É o uso que a gente faz disso. Né? Muitas pessoas usam para anestesiar, tem outras que usam como potencializador criativo. Claro que eles não precisam disso para criar, né? Muitos deles, mas pode ser um potencializador, sim, claro, um banho gelado, pode ser uma diversão, né? Um poema. Pode ser uma diversão também. Pode ser uma diversão. O que a gente está falando aqui é a questão do usar como fuga, como estratégia de fuga. Perfeito. Fugir do vazio, fugir da dor, porque a dor ela é importante, ela faz parte da vida e não tem receita para você não sentir dor, né? Perfeito. A receita talvez tenha para aceitar que dói menos. Exato. É isso, exatamente, tá tudo ligado aí, né? E aí, nesse sentido, a gente tem a questão da dor, que é, como você bem colocou, né, aquilo que faz parte, invariavelmente, inevitavelmente, da nossa vida. Então, o problema não é necessariamente sentir dor, tristeza, sofrimento, mas aquilo que a gente faz com essa dor, com essa tristeza, com esse sofrimento. Isso se transforma num combustível, num alimento, ou isso se transforma num lodaçal, né, numa areia movediça. No geral, o que a gente percebe é que o uso que se faz da dor é esse mau uso, ou seja, é um uso ressentido. O uso ressentido é aquele uso de que você acusa o outro e você se vitimiza, né? Até chegar a um outro desdobramento que você internaliza a dor, né? Já é um outro viés. Mas, a princípio, é isso que acontece, né? No geral, eu sou a vítima do mundo e o outro é o algoz, né? O torturador, enfim. E a gente não para se observar das nossas cumplicidades, da nossa parcela de responsabilidade, que é diferente da culpa. Não é questão de culpa aqui. Porque a própria culpa também é um mecanismo de dominação, né? A introjeção da culpa na gente faz com que a gente fique com medo, a gente fique recuado, né? Acuado, e aí a gente acaba aderindo aos pacotes prontos aí, né? São vários pacotes prontos, né? Os universais são os pacotes prontos. Então, assim, o que vale aqui, e aqui eu vou colocar uma coisa bem objetiva, né? Vocês que estão ouvindo, assistindo, pensem na vida de vocês e pensem nas dificuldades que vocês tiveram, né? Nas dores, lembrem disso e percebam, sim, em algumas dessas situações vocês ficaram mais fortes, aprenderam muito com a dor, com o sofrimento, com a tristeza. Quando a gente faz o bom uso da dor, né, a gente aprende, né? É o que, de maneira famosa, Nietzsche coloca, né? O que não me mata me deixa mais forte. Mas não é de qualquer maneira, porque às vezes
essa potência que vem de fora, ela vem para matar mesmo, né? Se a gente não tomar cuidado, eu falo de morte aqui literal ou morte simbólica, mas se a gente não tomar cuidado, a gente vai sucumbir, né? E o que eu estou colocando aqui é que tem um jeito de se aproveitar disso, né? De você compreender, né? Perceber aquilo que é comum, né? Em você também, é como se fosse uma fragilidade, você se permitiu sentir alguma coisa, trabalhar essas questões, né? Para conseguir, digamos assim, não se deixar afetar de maneira negativa, não se deixar ser constrangido por essas posturas, né? Porque, Que tentam inclusive, produzir a quando dor. você faz isso, você acaba trazendo para si muitos ressentimentos, né? E aí você fica com aquela história. Fica lá com aquela história lá do passado, né? Eu conheço uma pessoa que é separada, acho que há uns 15 anos, e está casada até hoje, porque ela continua reclamando, falando mal do marido a vida toda, e da traição, e ela ficou com aquilo, ela carrega aquilo até hoje. E esse ressentimento só faz mal a ela mesma, não tem jeito, né? Não tem como, tem que ressignificar e pensar, talvez, né? Qual foi a minha parcela nisso, né? Qual era a interpretação que eu dava a essa relação e qual era que ele deu. Então, acho que essa responsabilização pela sua parcela nas coisas, né? Em todas as relações, ela pode ajudar também, né, Igor, a não ter. E ressentimento só destrói a quem tem, né? Não tem jeito. É uma pedra que não se move mais. Essa é a grande irritação do ressentido. Ele não consegue mudar o passado nesse sentido, né? Não consegue digerir. Ele se torna um enfesado. O enfesado é o dispéptico, alguém que tem prisão de ventre, mas é prisão de ventre também psicológica. O enfesado cheio de fezes é o mal-humorado, é o que acusa a vida, acusa a existência e que tem um espírito vingativo. Ele se vinga sempre de alguma forma, né? Difamando a vida, por exemplo. Se quiser, eu sigo, a gente muda, porque tem muita coisa. Vamos mudar, porque tem muitos ainda. Tá. E aí você falou de serenidade. Uhum. Como tá? Eu tenho ouvido bastante aquela música de Lenine, né? Paciência, serenidade, calma, tranquilidade. Por que está tão complexo a gente trazer esses temas e esses momentos para em tona, né? Nessa época, Igor? Perfeito. Isso tudo parte de um ideal. A gente idealiza muita coisa. Nós projetamos muita coisa e criamos muitas expectativas. Criar expectativa até aí tudo bem, mas é assim, de ter essa força plástica de saber mudar também, né? Quando as coisas saem um pouco do eixo. E no geral, isso não acontece. As pessoas criam muita expectativa e criam expectativas de coisas absurdas, assim. Por exemplo, você está num trânsito, né? Uma cidade extremamente com tráfego, com muito congestionamento, e você se irrita quando alguém te fecha, uma coisa que é recorrente, né? Então, assim, a gente cria uma expectativa de uma coisa que não é real, né? A gente não está preparado para aquilo que é muito comum na vida, né? Mas a gente não quer enfrentar a dor, não quer enfrentar a doença. Não, eu não vou ficar doente, né? Como a gente ouve bastante isso. Então, isso parte muito dessa ideia de idealizar muita coisa. Agora, a serenidade, né, ela tem essa capacidade aí, né, de compreensão diante das ofensas do mundo, né, das ofensas dos problemas, não só ofensas, mas quando eu digo ofensa, é que todo o campo social ele está marcado por essa produção, né, do que eu chamo, né, produzir na gente o medo, a culpa, a vergonha, ou a raiva, a ira, o tempo inteiro, em várias instâncias, né, não se surpreendam, até do ponto de vista estatal, há essa produção, de alguma forma, em alguns momentos, da raiva, da ira, essa força... Né, vamos fazer um exercício aqui. Você acorda, liga a televisão.
Quando você liga a televisão, tem alguém que matou alguém, que roubou alguém, que maltratou alguém, alguém que roubou dinheiro, alguém que desviou o dinheiro da vacina, alguém que fez, alguém que aconteceu. Então, aquilo já vai lhe irritando. Aí você já vai causando um problema em você. Aí você vai para a rua, você entra no carro. É impossível você entrar no carro e andar 5 quilômetros, né, sem ter um monte de irritação, porque as pessoas estão saindo com pressa, estão saindo com... Aí passa motoqueiro. Aqui em Conquista triplicou o número de motos após a pandemia, né? Então tem motoqueiros que não sabem ainda pilotar bem, então eles fecham e eles estão com pressa e eles passam na sua frente e tal, aquilo vai lhe irritando. Aí você chega no trabalho, aí tem lá aquela pessoa chata, aquilo vai lhe irritando. E aí alguém vai, ele liga, ele diz um desaforo. Aí você abre o e-mail, tem lá outra coisa, aí você olha mais notícia e tal. Esse estado de constante irritabilidade, ataque e nervoso, e aí você vem com a proposta de serenidade. Pois é engraçado, a gente está falando muito das redes sociais, né? Eu acho muito curioso que algumas pessoas se sentem muito ofendidas, né? Até nos grupos, assim, tem uma postagem que ela não concorda com algum assunto e de repente sai do grupo, às vezes um grupo até com uma certa função institucional, e assim, as pessoas são facilmente irritadas, facilmente elas se sentem ofendidas, né? E no caso da serenidade, é justamente você criar essa distância de não se identificar com a suposta ofensa, com a suposta ameaça, com o suposto enquadramento aqui no caso, né? Eu acho que essa é uma das características, dizer assim, isso não me diz respeito, né? Se alguém te chama sei lá, de burro, de idiota, você sabe que você não é, por exemplo, você vai se ofender por quê? Né? Então, no geral, nós somos muito facilmente ofendidos, porque a gente quer manter uma imagem, mas é só uma imagem, é uma ideia que o outro tem de mim que não necessariamente me define, né? Mas a gente fica muito preocupado em manter essa imagem, e por conta disso a gente se ofende muito, né? Com coisas banais às vezes, né? Ou coisas previsíveis, que é o fato, por exemplo, de ser fechado ou de um copo cair e quebrar por conta de uma lei necessária, que é a lei da gravidade. A gente se irrita com coisas que podem acontecer, né? O estoicismo traz muitas lições desse ponto de vista, né? O epicurismo também, que eles chamam de ataraxia, uma espécie de imperturbabilidade da alma, né? Isso envolve autoconhecimento também, né? Para não uma autoaceitação também, e aí você não vai ficar se identificando com a imaginação do outro. O outro é problema dele, o que ele acha. É difícil fazer isso, viu? É bem difícil. É um exercício. É um excelente exercício, né? E é um exercício também, me parece que de humildade, né? De se colocar assim, eu não vou agradar a todo mundo nunca. A opinião do outro é do outro, ele tem o direito de ter a opinião dele, pensar o que quiser de mim. E o que mais sobre humildade a gente poderia dizer? Legal. Bom, tem uma coisa assim geral, né? As palavras nem sempre elas dão conta. A gente tem muito mais afetos, muito mais sentimentos do que as palavras. As palavras não dão conta de muita coisa que a gente sente e pensa. E aí, claro, que a gente precisa também rachar essas palavras e liberar outros sentidos. Principalmente o tema da humildade, ele está muito atrelado a um discurso teológico, e não é bem o caso aqui. Primeira coisa, assim, a humildade é primeiro um autoconhecimento, um reconhecimento das suas capacidades, daquilo que você pode, daquilo que você não pode. A humildade já parte disso, que é um movimento interessante, inclusive para você se aprimorar, se aperfeiçoar em outras questões, né? Ter essa noção de si mesmo. Isso eu acho que é válido, assim, né? A humildade também é uma condição de aprendizagem, né? A pessoa que é muito soberba, que acha que é boa em tudo, que sabe tudo, ela se fecha, né, para a possibilidade do novo. Então, a humildade seria essa abertura também, essa aprendizagem, né? Talvez muito mais interessante até do que
talvez não, mais interessante do que esse tipo de conhecimento né, estou fechado, não preciso aprender mais. Muitas pessoas que se fecham para ouvir o outro, como foi o comentário, né? A gente não quer ouvir o outro. Não se trata nem de concordar ou discordar, eu acho que é mais do que isso ainda. Mas, assim, de ruminar o pensamento, de tentar multiplicar perspectivas, a gente não faz. Mas aqui, o eixo, né, a linha de raciocínio que eu queria puxar, principalmente com relação à humildade, é que o humilde, ele é extremamente... a visão de humildade que eu estou querendo propor. Ele é orgulhoso e ele é altivo, ele é nobre, do seguinte ponto de vista. É como se ele dissesse assim, eu não quero os mesmos valores que vocês querem. Quando eu digo vocês, eu digo a maioria, aquilo que eu falei lá no início, né? De ter uma vida pautada, né, no acúmulo de patrimônio, de ser reconhecido pelo outro, a necessidade de ser reconhecido pelo outro, de ter poder, de ter influência. Né? O humilde, ele tem uma ambição, mas é a ambição de não querer esses valores. Né? O Nietzsche vai dizer em algum lugar, né? Eles me odeiam porque eu não sinto inveja deles. Eu não sinto inveja das virtudes deles. Eles me odeiam porque eu não quero as mesmas coisas que eles querem. Essa vida que se pauta em acumular recurso, o que é curioso aqui, né? Por que a gente é capturado? Porque isso parte dessa nossa necessidade, desse desejo de ser desejado pelo outro, né? Desejar o amor do outro. É por aí que a gente é capturado. Só que aí é capturado enviesado para essa lógica de que você, para ser alguém interessante, etc., você tem que ter um carro, você tem que ter um emprego com influência socioeconômica, etc. Então a gente é capturado nesse sentido, né? Mas no fundo, a gente queria ser amado, né? É uma carência aí. Só que talvez pelos motivos duvidosos aqui no caso, né? Mas a minha ideia é de pensar que o humilde ele é extremamente orgulhoso, mas é um orgulho diferente do orgulho tosco de querer humilhar o outro, de querer colocar o outro para baixo. E aqui tem um ponto, né? Ser humilde não é se humilhar. Às vezes o outro também pode querer te humilhar, que é a questão da serenidade também. O outro diz, você é um merda, olha a vida que você tem, eu tenho muito dinheiro, eu tenho um iate, etc. E a pessoa humilde vai dizer, isso não me interessa, eu não preciso disso. É uma provocação, né? É uma provocação. Por isso que a vida como obra de arte não é espontaneísta. Então, acho que é nesse sentido, assim. Humilde é humilde para o olhar do outro. Falar, olha, coitado dele, né? Ele não pode ou ele não consegue ter o que eu tenho. Mas é justo o contrário. Ele fala assim, eu não quero isso. Eu não quero essa vida, chegar no final da minha vida, acumular bens materiais e não ter afeto. Não ter afeto, porque só as pessoas que se aproximaram de mim se aproximaram por interesse e não por carinho ou por quem, né, realmente eu sou, pelo meu caráter, né, pelo meu ethos, pelo meu comportamento, pela minha conduta. É só porque eu tinha muito dinheiro e as pessoas, né, se aproximaram nesse sentido. Então, o humilde é esse, né, esse que diz assim, não, eu não quero, eu não desejo e eu não te invejo por isso. É muito pelo contrário, eu não quero essa vida para mim. É uma postura também de autonomia e de emancipação, né? Bom, gente, e nosso bate-papo está chegando ao fim, e Igor está propondo um novo curso, A Vida como Obra de Arte, né? Onde ele vai falar não só de coragem, serenidade e humildade, mas também sobre o cuidado de si, sobre a dor e o ressentimento, sobre o esquecimento e o eterno retorno, né? Essa aula vai ser de Nietzsche, né? Vai ser uma aula bem nietzschiana, assim, bacana, quero ver muito, todas, né? Vai falar sobre o humor, que a gente tocou aqui, mas não deu tempo de se aprofundar. Vai falar sobre a intuição e sobre a estética da existência. É um curso de filosofia completamente gratuito, é uma atividade de extensão do IFBA Barreiras, onde o diálogo é muito simples, flui muito simples, né? A linguagem simples, né? Que é uma característica do Igor, como vocês viram aqui. Obrigada, Paulinha. A Paulinha acabou de chegar aqui, Soft Go também. Cris, muito obrigada pela presença.
Alex, Antônio Roberto, Davi, muito obrigada a todos pela presença. E as inscrições para o curso estão aqui acho que na série dele, do Universo Diverso, e também no IFBA Barreiras. Pode fechar aí falando um pouquinho mais sobre a sua proposta do curso, querido. Ótimo. Ok, gente. Então, assim, a proposta, né, desse curso de extensão, né, como a Luciana bem colocou, assim, é um curso aberto, ele é gratuito, né, já é uma coisa que a gente já faz há pelo menos uns 2 anos aqui. Mas, assim, o que é mais distinto dos outros cursos é que nesse curso, hoje eu até fiz algo que eu não vou fazer, mas a minha proposta, inclusive, para deixar o discurso um pouco mais límpido, é nem fazer citação. É dizer assim, segundo Nietzsche, de fazer o uso dos conceitos filosóficos como uma ferramenta. Porque quando a gente pega um martelo, a gente não pergunta quem foi que inventou o martelo. Não, a gente usa o martelo. E a minha ideia é trazer o pensamento. Claro, se alguém tiver algum interesse depois, eu posso falar, não, isso está em tal lugar. Mas, assim, como a gente vai ter 1 hora, e eu estou pensando muito na questão, né? Está todo mundo saturado de lives, etc. Então, eu coloquei um tempo menor, mas só para uma provocação mesmo, um estímulo, assim, para depois a gente seguir. Né? Então, tem que exercer o meu poder de síntese também, mas de tratar o problema assim da maneira mais simples, que não é superficial. A gente não pode confundir simplicidade com superficialidade. E, principalmente aqui, ele se vale de uma generosidade que eu acho que a gente pode, sim, em alguns momentos, tornar o discurso filosófico um pouco mais palatável, um pouco mais acessível, de fácil entendimento. Tem coisas que são um pouco mais complexas, mas eu acredito que dê para trazer de uma forma um pouco mais fácil mesmo. Né, sem perder o rigor, começa em setembro, né? E as inscrições já estão abertas, Isso. São limitadas. Quem se interessar, corre lá, faz logo. Começa dia 9 de setembro, é isso? Dia 8 de setembro, é uma quarta-feira, como hoje é uma quarta-feira, às 8 horas também da noite. Vão ser lives, né, pelo YouTube, vai ficar gravado depois. Né? Então, quem não puder assistir na hora vai poder assistir depois, só não vai poder participar, né, com perguntas, mas pode mandar pergunta também, né, pelo WhatsApp, enfim, por e-mail, é possível fazer isso. E para adquirir o certificado, você precisa, né, lá ao final do curso, me mandar um e-mail, isso está no link da inscrição lá embaixo, você vai me mandar um e-mail, entre aspas, em formato de carta, dizendo como é que foi o curso para você e tal. E aí, mandando esse e-mail, estando inscrito, vocês vão receber o certificado. Né? Mas é basicamente isso, assim. Né? Não sei se tem mais alguma coisa. São 10 encontros, então ele começa em setembro, termina em meados de novembro, não me recordo agora a data, mas são aulas semanais, né, todas as quartas-feiras, pelo YouTube. Então, quem quiser participar também, né, acaba se inscrevendo no canal, que fica mais fácil para receber notificação. E eu acho que é só, não sei se tem mais alguma... E o certificado de uma instituição federal maravilhosa. Verdade. É importante aí as instituições, os professores das instituições, sim. Né, oferecendo conhecimento aí para a comunidade de forma gratuita, palatável, verdade. Interessante e super pertinente, porque filosofia é uma coisa maravilhosa. Quem não conhece ainda precisa conhecer. Aqui é a Alex falando, parabéns pela live. Temas pontuais, mas que importantes. Vou assistir ao curso com certeza. Obrigada. Aí, tá vendo que maravilha? Ele gostou, editando seus áudios, super se interessou. E aí o Igor continua conversando comigo aí de 7 às 8 da manhã no Redação Brasil, Universo Diverso, até o final da semana. E vamos marcar mais bate-papo. Encontro, como dizia Spinoza, né? O encontro com você é sempre um encontro de alegria, um encontro potente, um encontro alegre. Adoro, viu? Muito obrigada pela presença. Acabar aqui com a frase do Nietzsche, já que a gente falou tanto dele, né? Quem deseja aprender a voar deve primeiro aprender a caminhar, a correr, a escalar e a dançar. Não se aprende a voar voando. Vamos aos poucos entendendo aí essa filosofia e o tanto que ela pode fazer para transformar a nossa vida em uma obra de arte. Um beijo, muito obrigada, tchau, obrigada pela presença. A live vai ficar gravada, recomendem. Tchau, gente.